Uma vez mais, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta que é a segunda sessão do ciclo de webinars que estamos a organizar durante esta semana. Hoje aqui com o apoio da S3D, que vai numa sessão que vamos falar sobre a automatização na produção. Connosco vamos ter o Ivan Silva e o Marco Silva. Aliás, na S3D tem que ser Silva, senão não podem entrar, não é? Mas agradecer desde já a participação nesta sessão, para partilharem connosco as suas ideias, os novos conceitos que as empresas também podem ter à sua disposição nesta área. A sessão, como muitos de vós provavelmente já que têm assistido a estes webinars conhecem, vai ser dividida em duas partes. A primeira com a intervenção que vai ser feita pelos nossos dois oradores, e uma segunda parte onde poderão colocar questões, comentários, observações. Para isso, agradecíamos que utilizem ou o chat, que vocês têm na barra que está na linha de baixo, na parte de baixo do vosso ecrã, ou há aí também um ícone para poder levantar a mão, onde poderão participar e testar. Portanto, e aí daremos a palavra e para quem quiser fazer alguma intervenção. Portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra ao Ivan para começarmos a sessão. Força. Ora, muito boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite que a Cefamol nos endereçou para estarmos presentes neste seminário. Foi-nos solicitado que nós escolhêssemos um tema para aqui apresentar. Nós escolhemos um tema que acho que é comum a todas as empresas de moldes. Vamos falar um pouco mais à frente deste tema, em que vamos tentar abordar de uma forma generalista, não tão direcionada aos produtos que nós vendemos, mas obviamente também vamos incorporar os produtos que nós vendemos, mas vamos tentar dar um pouco mais estes temas como uma sugestão que nós damos. Algo que já muitas empresas já o fazem, mas nem todas fazem, que é sempre bom a gente relembrar. Vou deixar só a palavra ao Marco, também se apresentar. Já agora somos os dois Silva, trabalhamos dois nestas mas não somos irmãos, nem somos familiares. Portanto, neste momento, ele está no norte, está no nosso escritório do norte, eu estou no centro, e penso que não há uma ligação, Silva não há uma ligação assim próxima. Quem sabe, no passado. Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o Marco Silva e pronto, vou fazer esta apresentação em conjunto com o Ivan. Penso que estamos em condições de começar, certo, Ivan? Certo. Então, ok, vamos então avançar. Portanto, só para dizer, eu sou responsável do departamento de soluções, em que se englobam algumas das soluções que vocês veem aqui na nossa imagem que nós temos de fundo. O Marco está mais direcionado para a parte do CAM, eu vou fazer a parte da apresentação e depois o Marco mais à frente vai fazer uma pequena demonstração também do software. E vou já passar para partilhar aqui a minha apresentação. Manuel, penso que tens que dar uma permissão aí para partilhar, que deve estar bloqueada. Ora. Ok, já está disponível. Ora, sim senhora, muito bem. Ora, penso que já deverão estar todos, sim, então, tudo ok. Todos a ver então a apresentação. Ok, muito bem. Então vamos iniciar por aqui. Vou passar a fazer uma pequena apresentação só da S3D. Ok. Aqui está aqui a falhar qualquer coisa, não é isto que eu quero, é esta lista do apresentador. Ok? Portanto, quem somos, o que fazemos e onde estamos? Portanto, nós temos uma empresa desde a S3D nasceu em 1993, neste momento estamos com cerca de 16 trabalhadoras. Tem a sede na Marinha Grande e uma filial em Oliveira das Meias, que é onde está o nosso colega Marco Silva. Basicamente, o que é que nós fazemos? Nós comercializamos software, muito direcionado para duas indústrias em concreto, a indústria dos moldes, de injeção e também a indústria dos cubos e cortantes, maioritariamente, ou seja, digamos que 70% do nosso negócio está nestas áreas. E depois também fazemos outro tipo de trabalho, serviços de engenharia e também a formação. Estas são as marcas que nós representamos. Algumas vocês deverão conhecer, outras não são tão conhecidas. Já vou passar por cada uma delas e dar uma breve apresentação de cada uma delas. Começando pelo Ficus, portanto é uma solução que nós utilizamos para torno e para a adesão por fio,
programação por torres não por fio, tem integração direta com o Cimatron. No passado pertenceu ao portfólio da Cimatron, fazia parte da mesma empresa, e há uns anos à parte separou-se, mas continua como ligação direta. Depois temos a parte do Lemoine, um software americano que nós já representamos há alguns anos, que nós estamos a endereçar essencialmente para a maquinação 2 eixos e meio, furação profunda, mas também é um software de 3 eixos, mas nós em Portugal, salvo raras exceções, não propomos aos clientes para a maquinação de 3 eixos, para não entrar em conflito com as outras soluções que nós temos. Depois o Eureka, simulação virtual, portanto, um complemento que nós fomos buscar recentemente, há cerca de 1 ano e meio, somos representantes do Eureka, e o objetivo do Eureka é nós complementarmos a simulação que nós fazemos da máquina virtual com os nossos sistemas, os nossos CAD/CAMs, mas podemos também ter algo que consiga simular o que a máquina irá fazer na realidade, simulando o código G, não simulando dentro do software, mas simulando um código que foi pós-processado, em que consegue entender também os comandos que são próprios do controlador da máquina e que não são comandos do controlador em concreto. Depois, GibScam, também estamos muito recentemente a trabalhar com o GibScam. É um software também do portfólio da 3D System, à semelhança do Cimatron e do outro software que já vamos ver de seguida. Também é do portfólio da 3D System, que permite fazer a programação de máquinas multi-eixo, e quando estamos aqui a falar multi-eixo, não tem limite de eixos, significa máquinas com 10 eixos, 15 eixos. O software consegue fazer a programação. Máquinas multitarefa é um software muito orientado para a produção de peças em série, recentemente entramos neste desafio deste software e vamos começar a apresentá-lo brevemente ao mercado. Já temos um cliente, mas o objetivo é aumentarmos a carteira de clientes. Depois, GOM, uma área diferente, que não está à minha responsabilidade, temos um departamento que trata de tudo o que é softwares GOM, e GOM, para já, para dizer que é uma empresa Zeiss, cerca de 2 anos foi adquirida pela Zeiss, e neste momento é a marca de controle dimensional da Zeiss no que diz respeito à visão óptica. Okay? O software é dividido os produtos são divididos por várias áreas, desde a aquisição de forma, a caracterização de materiais. Aqui vemos alguns, portanto, o ATS, que trabalha com a digitalização, que depois é aplicada seja para a engenharia inversa, seja para o controle dimensional. Depois temos análise de dinâmicas, ou seja, análise de movimentação com fundos. Depois o Aramis e o Argos para análise de formação, análise de materiais. O Tritop, fotogrametria, portanto é digamos que uma CMM portátil, consegue fazer o mesmo que uma CMM faz, mas portátil, e obviamente pelas características também dele, é uma CMM que não tem limite em termos de dimensão, portanto não está limitada por um eixo, é portátil e pode medir qualquer objeto de grandes dimensões, sei lá, torres eólicas, barcos, é possível fazer a medição com Tritop. E depois o software, o GOM Inspect, que é um software que está aqui separado, portanto é um software que é transversal a todos estes sistemas, que é o que vai nos produzir os relatórios. Está aqui separado porque o software não só está associado, pode ser trabalhado com estas soluções que nós estamos a ver aqui, o ATS, o PUNS, o Aramis, mas também pode ser utilizado por outras marcas, por ser um software de inspeção que pode receber dados externos. Dá também para trabalhar com outros sistemas da concorrência, é possível utilizá-lo, e temos no mercado alguns clientes a utilizar a solução sem utilizar os produtos da GOM. Depois, o Geomagic Design X, portanto a engenharia inversa, portanto é um software que é do portfólio também da 3D System, que nós utilizamos para a engenharia inversa. Nós comercializamos o sistema, mas também utilizamos dentro de casa para fazer os serviços de engenharia que referi anteriormente. Portanto, como temos a mais-valia, temos os sistemas de digitalização, podemos adquirir a forma e fazer a engenharia inversa de uma peça qualquer, e temos um departamento específico para fazer este trabalho. 3D Expert, também do portfólio da 3D System.
vem um pouco na base do Cimatron e devido à 3D System ser uma marca que está na impressão 3D, muito especialmente na impressão metálica, agarrou no Cimatron e orientou, vir a ser um software também integrado, ou seja, desde que tem modulação, desde a modulação até à maquinação, mais à frente eu vou explicar um pouco melhor, utilizou o Cimatron e orientou-o para a impressão metálica. E neste momento, aqui tem aqui um chavão, é um tudo em um. Porquê é que se diz que é tudo em um? Porque é um software que permite agarrar um modelo, desenvolver uma peça qualquer, permite ou importá-lo e permite fazer toda a preparação da peça para impressão, desde o posicionamento da peça no tabuleiro da máquina, as estruturas internas, os suportes, a análise de deformações, análise da impressão, até ao pós-processamento para a máquina, pós-processar para a máquina, e portanto o software, apesar de ser da 3D System, tem integração com a maioria dos fabricantes de máquinas de impressão metálica, e aqui já estamos a falar só de impressão metálica, porque o 3D Expert neste momento só está a responder à impressão metálica, no futuro irá responder a outros tipos de materiais, que a 3D System também tem, o 3D Spring, que é para os outros tipos de materiais, os polímeros. O 3D Expert também irá fazê-lo, mas aqui neste caso, neste momento ainda está só orientado para a indústria metálica, e como tem a mais-valia também de ter a parte, como está integrado no Cimatron, tem também a parte depois após de fazer a impressão, podemos voltar a receber a peça de volta no software e fazer a maquinação para complementar as partes da peça que não podem, que tem que ter um acabamento maquinado e com rigor. Portanto, isto pode ser feito tudo no mesmo software, o software tem a capacidade para fazer isso. Uma grande vantagem é que o software não precisa de trabalhar com malhas, como a maioria dos softwares que fazem a preparação para a impressão, seja ela metálica ou polímeros. O software permite fazer essa preparação toda em superfícies de classe A, ou CAD, perfeitamente normal, e apenas o pós-processamento depois é calculado para a máquina com a informação que ela necessita. Portanto, pode ser feito esse trabalho todo, tem a vantagem da alteração geométrica, que se envolve a necessidade de alterar alguma geometria, por exemplo, da espessura mais material em furos, para depois poderem ser maquinados, pode ser feito tudo dentro do software, não necessitam de utilizar mais do que um software para fazer todo esse trabalho. Depois, falando agora do Cimatron, que é onde nós vamos basear esta apresentação que eu estou a fazer. Portanto, o Cimatron é um software integrado, portanto, desde a modulação, temos para desenvolvimento de produto, e depois é um software que está muito orientado para a produção de ferramentas, sejam elas de injeção ou de estampagem, e são maioritariamente as áreas que a Cimatron tenta dar resposta. Se me perguntarem se o Cimatron é um software bom para desenho de cozinhas ou para maquinação de madeira, não é a orientação do Cimatron. A Cimatron tenta-se focar essencialmente na produção de ferramentas. E digamos que se tentarmos pôr numa percentagem 70% ou 60% para moldes de injeção e o restante para os punhos e cortantes. Temos aqui uma pequena área que é a área do calçado, que em parte também são moldes, desenvolvimento de moldes para o calçado, também são moldes, mas são moldes com uma mecânica diferente dos moldes de injeção a plástico. E, basicamente, a Cimatron tentou criar um software que fosse capaz, dentro da mesma plataforma, responder a todas as necessidades que os produtores de ferramentas têm, desde o design da peça, a produção do molde ou da ferramenta, até à parte da produção, seja ela de elétrodos, de maquinação, 2 a 5 eixos, tenta dar esta resposta toda dentro da mesma solução. Ou desenvolvendo internamente as ferramentas, ou em determinadas situações, como por exemplo a análise de enchimento, análise de materiais. A Cimatron fez parcerias com outras empresas que incorporou dentro do Cimatron ferramentas que não foram desenvolvidas pela Cimatron. O caso, sei lá, por exemplo, do Moldex, faz a análise de enchimento através do Moldex e tem uma parceria com o Moldex, um exemplo, ou no caso dos punhos e cortantes com a Autoforma, existem parcerias e integrações entre as soluções. Avançando, vamos passar então para o tema que nós escolhemos hoje, e nós escolhemos o tema de automatização na produção 2,5 eixos. É um tema que não é novo e muitas das empresas já fazem muito o trabalho que nós vamos falar aqui. Eu vou mostrar um pouco qual é a nossa visão relativamente a este assunto e o que é que nós entendemos que são passos fundamentais para
processo. Eu ponho aqui como pontos-chave, basicamente, o software CAD-CAM integrado, a integração entre o software CAD e o CAM, já vou explicar um pouco mais todos os temas detalhadamente, os sistemas de posicionamento rápido, livraria de ferramentas, a detecção da geometria, como é que o software o faz, e depois o controle dimensional da peça também, cada vez mais está a exigir que se faça na máquina, sem tirar a peça de lá, para uma questão de automatização do tempo. Vamos então agora a esmiuçar os pontos que eu falei anteriormente. E temos aqui o software CAD-CAM integrado. O que é que se pede nesta automatização? E o objetivo aqui é produzirmos cada vez mais rápido e mais autónomo, com mais automação possível. O que é que se solicita então aqui ao sistema CAD-CAM? E agora estou a falar de um sistema CAD-CAM, eu vou mostrar no Cimatron, obviamente que existem outros no mercado que poderão fazer uma situação idêntica, mas nós consideramos uma mais-valia, neste caso, que o Cimatron tem. O software CAD-CAM integrado permite uma rapidez no conhecimento das alterações, ou seja, eu maquino uma peça, se precisar de fazer alterações, ter um software integrado que permita reconhecer essa geometria imediatamente, permite-me muito mais rapidez e muito menos erros na produção das minhas peças. Portanto, termos softwares separados, dois softwares distintos, completamente separados, há sempre um problema na transição da informação. É o tempo que se perde, é os erros que se pode cometer, é os esquecimentos que se pode cometer, não conformidades. Cada vez mais isso é importante e as empresas cada vez mais olham para tentar procurar e implementar um software que consiga dar a resposta a todo o processo. Porque isso traz segurança no processo e traz, obviamente, aumentos de rapidez. As pessoas não, se uma empresa fizer apenas um pequeno cálculo do tempo que perdem em agarrar num software, produzir uma peça num software, exportarem para importar no outro, e sempre que há necessidade de fazer a transição de informação, voltar para trás e para a frente, implementar as alterações efetuadas, se calcularem só o tempo que perdem nesse processo, acreditem que é bastante tempo. E nós já o fizemos num cliente e de facto, o cliente assustou-se com o tempo que perdia neste processo. Portanto, o software que reconheça as propriedades definidas no CAD, as roscas, as tolerâncias, e depois que as use, obviamente, no CAD-CAM. Eu vou ter aqui um pequeno vídeo que demonstra o que é que o Cimatron permite fazer. Eu vou passar então aqui o vídeo, vou dando a explicação, eu não tenho som, eu vou explicando. Portanto, basicamente, eu vou mostrar uma peça que foi maquinada com base numa peça que foi desenvolvida no Cimatron. Portanto, ele tem uma integração, sabe como a peça é que está ligada, a peça 3D, que é aquilo que eu acabei de selecionar. Eu vou abrir a maquinação, vou mostrar que já tenho alguns programas calculados. Eu tenho aqui 3 programas calculados em diversas áreas. E agora vou abrir o fecheiro de modulação. Portanto, eu vou mostrar aqui uns vídeos a mostrar em cada tema, mas depois o Marco vai mostrar isto ao vivo, numa pequena demonstração que eu irá fazer. Portanto, aqui basicamente o que nós vamos fazer primeiro, eu vou mostrar as propriedades, a atribuição das propriedades à geometria. Portanto, o software está capacitado com uma coisa que chamamos o Auto Manufacturing Attributes, em que o software permite importar vindo de outros softwares ou criar os nossos próprios atributos e, mediante a cor que a geometria tem, eu posso designar um determinado tipo de atributo. Um H7, uma rosca, o que for. Posso ter o nosso código de cores, podemos importar códigos de cores vindo de outros, por exemplo, isto é um fecheiro que é um formato geral, sei lá, pode ler do Katia, por exemplo, e consegue ler o que é criado pelo Katia e importá-lo para aqui e interpretá-lo da mesma forma. Eu estou a fazer uma alteração geométrica, estou a alterar ali chamemos aquele slotzinho, que ali está, e vou mostrar agora o que é que o CAM vai informar. Ele vai dar informação lá em cima a dizer que o fecheiro não está atualizado. Eu vou fazer a atualização dele, o software vai fazer a atualização de forma geométrica que eu alterei e, obrigatoriamente, vai-me dar informação quais são os programas que necessitam de ser calculados e, mediante a alteração geométrica que eu fiz. Neste caso, ele deu, se vocês forem ver, ele tem um S a dizer que a geometria foi alterada e que tem que ser recalculada. Ele meteu em todos os programas, apesar de não terem sido todos os programas afetados, ele diz que todos os programas têm que ser afetados, porque os programas estão todos calculados com uma verificação ativa da geometria da peça. O software, mesmo que eu não selecione toda a geometria para fazer a maquinação, foi o caso aqui, que eu apenas selecionei através de caixas, mais lá da frente vamos ver, como eu tenho ativa a opção a dizer maquina só esta caixa
mas analisem toda a geometria que está envolvente à caixa. O que acaba por acontecer é que o software diz que todos os programas têm que ser recalculados por causa em virtude dessa verificação que ele está a fazer. Ou seja, a alteração que eu fiz podia estar a afetar a análise que ele fez no cálculo dos outros programas. Pronto, mas na realidade, matematicamente, se não foi calculado, o programa foi modificado e foi recalculado para a posição correta. De seguida, eu falei dos sistemas de posicionamento rápido, e aqui não é a nossa área, mas acho que é algo que é fundamental e cada vez mais as empresas apostam, e com agrado que eu, cada vez que entro numa empresa, todos os dias quando entro numa empresa, vejo que as empresas estão cada vez mais a apostar nestas soluções. Eu tenho aqui 3 exemplos de soluções de montagem de peças. Basicamente aqui é conseguirmos dar rapidez nos setups nas máquinas, conseguirmos ser o mais rápido possível a posicionar as peças nas máquinas, com menos erros, e se tiver necessidade de tirar a peça, levar a peça a uma CMM, por exemplo, podemos transportá-la para a CMM sem ter que desapertar dos apertos e não temos que definir novamente o setup todo. Muitas vezes vocês sabem sempre que com os métodos tradicionais de aperto das peças, se vocês têm que desapertar uma peça e têm que levar, tirá-la da máquina, quando a voltam a pôr, muitas das vezes o setup que vocês vão fazer, os geros que vão dar, já não vão ser iguais aos primeiros e vão ter, obviamente, erros, desfazamentos entre o trabalho inicial que foi feito. E isto cada vez mais está em foco. Eu tenho aqui 3 exemplos. Neste caso, eu tenho aqui o FPT, este sistema que é o FPT, que é o chamado Fast Mill, da FPT, o FCS, muito conhecido de todos, e também um sistema da Aerova também. Existem muitos outros, eu não estou aqui para fazer publicidade a nenhum deles, estou recusado a estar a fazer, não estou a ser comparticipado por nenhum deles. Ok, continuando. Depois, livraria de ferramentas foi outro tema que eu disse que era bastante importante. O que é que eu estou a referir que é bastante importante? Uma boa livraria de ferramentas bem construída convenientemente, traz-nos aumentos de produtividade. E falo isto porquê? Porque apesar de muitas empresas já estarem com livrarias feitas com pés e cabeça, eu ainda continuo a ver muitas empresas que eu quando entro lá não têm ferramentas definidas, com avanços e rotações inseridos. Quando precisam fazer um programa têm que se lembrar qual é que é os parâmetros da ferramenta, ou existe uma pessoa na empresa que sabe quais são os parâmetros e se for uma pessoa que está lá há pouco tempo não sabe quais são os avanços que tem que utilizar e tem que estar constantemente a questionar. E nós temos uma livraria que esteja já toda preparada, com todos os avanços inseridos, rotações, incrementos, etc., inclusive preparado para todos os tipos de material. Portanto, é muito importante. O software tem que ter essa capacidade, permitir fazer toda essa gestão e com os materiais, essencialmente, mas ficava às pessoas alimentarem essa livraria. Depois, aqui eu falo aqui em ferramentas gêmeas existentes na produção, clone, alongador, ferramenta, é o quê? Dentro do software convém que vocês tenham o real que existe na produção, ou seja, uma ferramenta, um clone digital do que existe físico na produção. Aqui eu tenho aqui é fundamental a utilização do carrossel da máquina, estando ele o mais completo possível. Isto obviamente que é também aquilo que a gente observa. Vou a muitas empresas em que têm máquinas dotadas de carrosséis e que estão vazios. E as pessoas utilizam ferramentas que umas vezes estão em cima da bancada, não estão aferidas, não têm os parâmetros, não têm a tabela das ferramentas da máquina, não está atualizada com os comprimentos que lá está. São ferramentas que são partilhadas por diversas máquinas. Cada vez que eu vou ter que ir buscar uma ferramenta, tenho que ir medir, porque não sei se ela está correta, de acordo com o que eu tenho na tabela de ferramentas. Isto, obviamente, é tempo, paga-se em tempo. E se nós queremos ser competitivos, não podemos trabalhar desta forma. No caso, aqui estou aqui a dizer isto se calhar não vi a lista de participantes que aqui estão, mas provavelmente temos aqui empresas que já pensam desta maneira. Cada vez mais eu vejo empresas a apostarem em carrosséis de ferramentas gigantes. Exemplo de, sei lá, de máquinas com carrosséis de ferramentas que podem levar 100 ferramentas, 150 ferramentas. Isto para permitir o quê? Permitir ter uma preparação a nível de ferramentas que consiga fazer qualquer tipo de trabalho sem ter que andar na necessidade de medir ferramentas constantemente e a trocar ferramentas entre máquinas. Cada vez mais as pessoas têm que pensar que compram uma máquina que custa 200 mil euros, mas calhar têm que gastar 100 mil em ferramenta, porque faz parte da rentabilização da ferramenta, da máquina que compraram. Com possibilidade de integração com os sistemas de ferramentas existentes no mercado, o Zoller, TDM, portanto, cada vez mais as empresas também estão a apostar na gestão de ferramenta para transversal a todas as áreas e, obviamente, o software tem que ter capacidade para estar
interagir com essas soluções. Eu vou passar também aqui, então, aqui um pequeno vídeo que mostra basicamente os materiais. O software que nós podemos ter a caracterização dos materiais que nós estamos habituados a trabalhar. Quando eu arranco um projeto, eu seleciono qual é que é o material que eu pretendo trabalhar, neste caso vou escolher um 2738, e basicamente o que o software vai fazer é, vai à livraria de ferramentas, quando eu vou selecionar uma ferramenta, a ferramenta deve estar preparada com todas com a sua criação, e na parte dos materiais devemos ter especificado, caso esta ferramenta seja utilizada para mais do que um tipo de material, quais são os parâmetros que devemos utilizar para cada tipo de material, para que eu não tenha que me estar a preocupar com isso, o software automaticamente ajusta. Agora vemos ali, por exemplo, o avanço 472 para este tipo de material, mas se eu fosse escolher outro material, eu agora vou trocar para outro material qualquer, não é importante, para outro material, vou trocar aqui para outro material, só para vermos que quando eu agora faço o mesmo programa, com a mesma ferramenta, no outro material, como a livraria está preparada para isso, quando eu seleciono, o avanço já é diferente. Estava 478, aqui já tem 511 de avanço. Portanto, isto é importante, vocês terem isto mais, uma livraria de ferramentas o mais alimentada possível e o mais completa possível. Isto vai trazer, obviamente, aumentos de rapidez. Depois, detecção e maquinação de geometria inteligente. Portanto, o software também tem que ser capaz de detectar as mais variadas formas geométricas. Portanto, o software tem que ser capaz de analisar o vosso 3D. E aqui eu estou ali a pôr, seja por cor ou por forma, por uma razão muito simples. O Cimatron está dotado, neste caso o Cimatron, e os softwares devem estar, vocês têm que pensar que nem sempre produzem peças que são feitas por vocês, então os softwares têm que estar dotados para conseguir detectar geometria, seja ela por cor. Quando é por cor, normalmente se vocês trabalharem diretamente, forem vocês a produzir as peças, vocês terão a vossa norma de cores, e quando chega à maquinação ela vem com as cores que vocês estão habituados a trabalhar e podem ter preparados automatismos para aplicar naquelas cores. Mas se vocês forem uma empresa de serviços, não conseguem isso, porque normalmente as cores não vêm da cor que vocês estão habituados. Ou perdem o tempo a alterar as geometrias para a vossa cor, para depois aplicarem, perdem bastante tempo, ou têm que ter um software que possa optar por as duas situações, ou pela cor ou pela forma. O Cimatron é capaz de fazer isso, depois mais à frente nós vamos mostrar as duas situações, o meu colega Marco vai mostrar as duas situações. Eu para já vou mostrar, vou só passar aqui os outros temas, portanto, detectar as propriedades geométricas, tolerâncias, roscas, aquilo que nós definimos no 3D, como mostrei no vídeo de 3D, a gente define as propriedades das geometrias. Neste caso, se estivermos a trabalhar com o Cimatron, quando ele recebe essa informação no CAMA, o software vai importar essa geometria, essa informação geométrica do 3D e vai utilizá-lo dentro da maquinação. Portanto, e capaz de atribuir técnicas de maquinação de outras propriedades. Eu vou mostrar aqui um vídeo que mostra um pouco então da detecção geométrica, e neste caso vamos utilizar não por cor, mas por forma. Portanto, vamos utilizar a função Pocket Manager. Portanto, tem alguns parâmetros que podemos dizer o que é que ele vai detectar, o que é que ele não vai detectar em termos de dimensões. Por exemplo, podemos ignorar furos mais pequenos que uma determinada área para serem feitos com furação e não com fresagem. E vou mostrar a parte da fresagem. Portanto, ele detectou as caixas automaticamente da peça. E agora vamos começar por aplicar um template às nossas formas geométricas. Portanto, vamos escolher um template para um desbaste, vamos desbastar uma caixa. Portanto, basicamente eu escolho o template que eu pretendo aplicar naquela caixa e vou aplicar. Aqui neste quadro em baixo vocês podem ver todos os parâmetros de cada caixa, sejam qual é a altura de topo, a altura do fim, qual é que são os ângulos que ela tem, se tem ângulos, se não tem, e depois o software, neste caso estamos a fazer operações de 2 eixos e meio, não são operações de 3 eixos, para ser mais rápido. Portanto, ele não está a olhar para a geometria da peça, está a olhar para a forma geométrica que ele detectou, e neste caso estamos a fazer uma modificação do contorno que ele gerou com base na forma geométrica que detectou, para ele não entrar numa determinada área. Como podem ver, ele agora já não entrou dentro daquela slot ali onde estava a entrar, foi editado o contorno. Portanto, neste caso, uma tecnologia de maquinação com volume pocket, portanto, é uma operação de 2 eixos e meio, não é com base em superfície, é com base em forma geométrica da caixa, é muito mais rápido o cálculo e tem a mesma fiabilidade, porque, como eu disse há pouco, ele está na mesma a fazer a verificação com a parte geométrica. Agora vamos fazer
Aqui, só mostrar aqui os parâmetros, então o software vai buscar os parâmetros da altura, do fundo, independentemente da gente selecionar uma caixa de cada vez ou múltiplas caixas. Agora vamos fazer aqui mais outra área da peça, vamos fazer aqui uma área aberta, neste caso vamos abrir e aplicar. Reparem que o software, ao detectar a geometria, conseguiu detectar o que é que eram caixas fechadas e o que é que eram caixas abertas. Conseguimos mesmo separá-las mediante as alturas, em termos de forma e altura, e permite-nos assim, nós podemos aplicar as tecnologias que nós pretendemos às zonas. Deixa-me só acrescentar, Eva, a nível visual, o software representa a cor de rosa o que é fechado, ou seja, ele sabe que não pode invadir a peça por aquela zona, e a verde, a zona aberta, será onde pode fazer a entrada. Certo. A verde tracejada irá representar. Apesar de ser uma tecnologia de 2 eixos e meio, o que o Marco está aqui a mostrar é que, por exemplo, esta caixa tem saída, enquanto uma tem saída, a outra não tem saída, não tem ângulo nenhum de saída, portanto neste caso vamos fazer agora uma parede com uma inclinação, e apesar de estarmos a utilizar uma tecnologia que não se baseia nas superfícies, é uma tecnologia de 2 eixos e meio, permite, com base em contornos, permite detectar que a caixa tem saída, e cá em baixo no quadro vocês podem ver aqui, que diz aqui que esta caixa que foi detectada tem um ângulo de saída. Vocês vão ver que depois o sistema vai reconhecer e vai fazer a maquinação com ângulo de saída. Neste caso, devo alertar que esta situação só permite fazer com 2 eixos e meio se a saída for constante a todas as paredes, caso contrário tem que ser feito com maquinação de 3 eixos, com maquinação de 3 eixos para fazer através do reconhecimento da superfície. Ok, o Marco agora vai mostrar a parte dos chanfres. Pode desculpar lá, que acho que fez Paulo sem querer. Pois, acho que está parado. Foi sem querer, desculpem lá. Fiz Paulo sem querer. Estava a ler aqui, estavam a chegar questões. Já vamos responder mais à frente às questões. Portanto, agora vamos fazer esta ferramenta que o Marco está a mostrar é a detecção de chanfres. O software tem a capacidade de detectar numa peça chanfres, sejam eles modelados ou chanfres imaginários, ou seja, quinas vivas. Portanto, vocês não têm que se preocupar em quando estão a modelar, quando estão a fazer uma peça de fora, se ela vem com os chanfres modelados ou se não vem com os chanfres modelados, porque o software permite fazer esta detecção mediante vários parâmetros que vocês veem ali, sejam comprimentos de linha, sejam os diâmetros mínimos, máximos, os ângulos que ele tem. O software permite fazer a detecção de todos os chanfres da peça, detecta os chanfres e, de seguida, vocês podemos aplicar a técnica de maquinação que nós queremos para eles. O Marco vai escolher, então, uma ferramenta. Neste caso, vamos pôr um escariador. E os parâmetros que nós temos aqui, vamos dizer que é um contorno imaginário. Ele vai ler a cada contorno, a cada altura que ele tem, portanto, vai ler a altura de cada um dos contornos, e a única coisa que nós temos de ver qual é que é o valor que nós queremos dar ao chanfre. Caso os chanfres fossem modelados, estivessem modelados, o software iria reconhecer qual era o valor do chanfre e nós não teríamos de dizer qual é que era o valor do chanfre que queríamos fazer. Apenas para os que são imaginários é que nós temos que dizer qual é o valor do chanfre que pretendemos efetuar. E como podemos ver aqui, o Marco vai demonstrar, vai pôr a ferramenta em cima então da peça, na zona onde está o chanfre, onde está a quina viva, neste caso o chanfre imaginário, e podemos ver ele então a aplicar o chanfre, e noutra zona da peça também a mesma coisa. E dá para jogar também qual é o ponto de contacto da ferramenta, nesse caso não está com a ponta, exatamente, um bocadinho mais acima. Temos que controlar qual é que é o ponto de contacto, exatamente, na ferramenta vamos dizer qual é que é, em que zona de diâmetro da ferramenta é que vai iniciar o corte. Ok, o Marco agora vai aqui só fazer a modelação, vai alterar ali uma geometria, vai dar um chanfre numa zona, aplicou um chanfre numa zona, volta novamente. Portanto, de salientar que o Cimatron é um software que no módulo de maquinação tem as mesmas ferramentas de modelação que tem
focada, todas as mesmas iguais, as mesmas funções de superfícies, sólidos, exatamente igual. Portanto, qualquer pessoa com um posto de maquinação de Cimatron tem as mesmas capacidades de modulação que tem uma pessoa que tem um posto de modulação normal. Excepto se tiver, obviamente, as ferramentas de molde que não estão dentro da maquinação, a criação de molde, de elétrodos, não estão incorporadas. Mas toda a criação geométrica está lá toda, igual como se fosse um posto orientado para o molde, para os elétrodos. Pronto, agora queremos utilizar um chanfre. Queremos utilizar a geometria de cima do chanfre, só que detecta automaticamente a geometria do chanfre e vai ler o valor que ele tem e vai aplicar então a maquinação no chanfre nessa zona. Inclusive podemos ter chanfres de valores diferentes, mas eu vou mostrar também um bocadinho mais para a frente. O Marco assim vai mostrar basicamente numa demonstração o que é que, quando tem valores diferentes, o software consegue reconhecer então os chanfres. Ok, vamos agora continuar, só terminar. Pronto, aqui detecção de geometria inteligente, as várias detecções. Vamos mostrar agora a parte da furação, um pouco da furação, também aqui no vídeo, em que mostramos a parte da detecção de caixas, forma geométrica de caixas, e agora a parte da furação. O Marco, neste caso, vamos fazer uma detecção a 5 eixos, ou seja, o software vai detectar em todas as direções da peça, não só no set da segunda direção de desempenho da peça, mas segundo todas as orientações, todos os eixos, pode ser maquinada, ela pode ser maquinada e vai detectar então as formas geométricas. O software, ao fazer isto, o que ele faz é uma catalogação do tipo de furos que existem. Caso existam furos que tenham mais do que uma técnica de maquinação, o software alerta-nos, ou seja, imagina que existe um padrão, uma forma geométrica de furo que existe mais de uma maneira de o maquinar, o software alerta-me, pede-me que eu a selecione qual é que eu quero para este tipo de furo. Isto para situações que vocês não têm controlada a forma geométrica dos vossos furos, não têm normas definidas. Quando o software atribui-lhe, foi ler os parâmetros, reparem que algumas das coisas que nós estamos a ver aqui, alguns dos nomes que aqui estamos, foi nomes que foram importados daquela atribuição de parâmetros que nós demos no 3D, como por exemplo, o que nós estamos a ver aqui, a roscas, ou um furo simples, ou uma linha de água. Isto foi definições que eu dei nos parâmetros no 3D, que depois foram importados para aqui e o software os leu. Agora vamos seguir, neste caso o Marco está aqui a mostrar, porque nós fomos à base de dados e fomos dizer, olha, mediante esta forma geométrica existe algum padrão, alguma técnica de maquinação já atribuída, e ele sim, disse qual é que era, atribuída técnica de maquinação, e aqui o que o Marco está a demonstrar é aquilo que o software, como é que ele detectou o furo e as operações que foram efetuadas para este tipo de furo. Esse que está em pausa, não? Ok. Não está. Eu estava aqui a ligar o ponteiro para apontar aqui, porque senão tenho que apontar no monitor ao lado. Pronto, aqui as linhas de água, o Marco vai mostrar aqui, a primeira linha vai mostrar aqui a parte aqui de um furo mais simples. Mas nesse caso com condições, aí tem condições. Ou seja, tem condições, a gente podemos dar condições a cada furo, ou seja, dizer que esta forma geométrica só vai acontecer com esta técnica de maquinação se estiver dentro de uma determinada gama, dizer que, olha, em termos de altura, só vai poder aplicar esta ferramenta se a altura do furo for possível para aquela ferramenta, caso contrário não irá efetuar. Nós vamos dizer que se for entre X e X, aplique esta ferramenta. Se for um valor superior, vai ter que aplicar outra ferramenta. Dar condições, essencialmente condições. Para podermos, por exemplo, sei lá, num furo mais curto, em vez de ter que dar um furo de água, principalmente num furo de água, por exemplo, a gente tem um furo de água com 200 milímetros, já existem brocas rápidas que podem fazer o furo de uma vez só, sem ter que fazer com uma broca canhão, que é muito mais lenta. Então o software tem a capacidade para poder detectar qual é que é o comprimento do furo e poder dizer que, olha, este furo vou-lhe aplicar esta técnica e para este furo que é mais curto posso aplicar uma técnica diferente. Pronto, aqui estamos a ver uma operação especial, que é o gun drill para broca canhão, em que tem os parâmetros de controle da broca canhão, seja de posicionamento, podemos ajustar como é que ela vai entrar, se entra parada, com que tipo de percentagem sobre o avanço da ferramenta ela entra, o furo piloto, o furo guia, a furação propriamente dita, nas zonas das interseções como é que ele se vai comportar, não tem limite de interseções, de detecção de interseções, e o software X minutos antes desacelera, o corta e depois volta novamente a acelerar, e depois também a retração, como é que ele sai do fluido. Tudo isso pode ser controlado na maquinação. Após termos tudo definido na furação, basta apenas calcular então o nosso percurso. O software vai calcular todas as operações que nós definimos
e depois nós podemos ver que nós fizemos apenas um cálculo, fizemos apenas uma programação, neste caso tudo foi feito na mesma operação, mas agora nós podemos subdividir, caso a gente pretenda, subdividir em ferramentas. Ele diz que é um programa com múltiplas ferramentas, mas nós agora vamos dizer então que queremos fazer a divisão dos nossos programas por ferramenta e, obviamente, a automatização das ferramentas por zona, por tipo de furo e por zonas. Ok, continuando. Mas tens que andar um bocadinho mais rápido. Não, tenho que desligar o ponteiro, porque senão não deixa andar para a frente. Ok. Depois, para finalizar, este é o último tema que eu tenho aqui para abordar, e a seguir o Marco vai passar à demonstração. Portanto, temos aqui a parte da medição na máquina, que é também algo que cada vez mais estamos a ver, que é as pessoas a investirem na medição na máquina para controlar as peças antes de as tirar da máquina, ou seja, precaver-se dos problemas antes de chegarem à montagem das peças. Então, a medição da máquina é um tema que cada vez aparece mais. Aqui, capaz de criar diversos tipos de programa, ou seja, nós vamos criar um programa para o controle da máquina que vai fazer a medição da peça sem a ter que tirar da máquina, antes de ela sair da máquina. Aqui temos a compensação da ferramenta 2 eixos e 3 eixos. Compensação da ferramenta, isto é o quê? Eu vou programar para a máquina com compensação ativa para que depois da medição eu possa, mediante o ajuste da minha peça, conforme os erros que ela tiver, descentramento, por exemplo, eu possa compensar os programas através da compensação 3D. É importante que tenhamos esta compensação ativa para podermos utilizar em qualquer tipo de programa. Compatível a todos os tipos de controlador, capaz de importar e apresentar e reportar os resultados, que também é muito importante. Não é só mandar medida, é preciso depois também tratar os resultados. E é isso que eu vou mostrar agora assim, num vídeo também que é mais curto, em que ele vai mostrar basicamente a técnica de medição. Existem dois tipos de medição. No processo, uma medição a meio do processo ou uma medição depois final. O que é que quer dizer isto? A medição no processo é que ele vai medir para corrigir, aplicar depois a correção. No processo é só o relatório final para estar a peça de maquinada. Aqui neste caso existem vários tipos de formas geométricas que a gente pode controlar. Eu vou agora criar aqui só a medição daqui de alguns pontos. Neste caso vamos medir as paredes laterais e o topo, x, y e z, eventualmente para ver o centramento e não só. Os pontos são gerados. Depois o que acontece com os pontos são calculados. E calculados aqui é porquê? Porque a ponteira tem uma forma geométrica, que também é uma ferramenta perfeitamente normal, que tem que ser calculada se há colisões de arrasto com alguma coisa, e isso também tem que ser validada esse movimento que irá ser feito na máquina, na CNC. Depois é pós-processado, e o resultado do pós-processamento, em vez de ser ciclos de corte, são ciclos de medição que quase todos os controladores ou todos os controladores têm. Depois disso, a máquina irá gerar então um relatório daquilo que foi medido, qual é que foi medido na máquina. Esse relatório pode ser importado sobre as diversas formas, neste caso um TXT, que tem coordenadas x, y, z para cada um dos pontos que a gente exportou. Esse relatório é importado para dentro do software, e depois de ser importado para dentro do software, ele é apresentado da seguinte forma: eu vou à inspeção, eu vou ver visualmente, tenho a informação a nível de valores, a comparação com o nominal e o que foi medido na máquina. Temos a informação visual de quais são os que estão válidos, os que passa ou não passa, ou seja, se estão dentro da tolerância definida ou não. E visualmente no ecrã também posso ver os pontos de acordo com o que eu defini, neste caso o tamanho da esfera que eu defini, os pontos azul, neste caso, que não passam, e os pontos, isto é personalizável, e os pontos que passam a verde, que estão dentro da tolerância. Depois isto pode ser exportado para um relatório, para poder ser analisado por quem de direito. E temos um relatório personalizado, é personalizável à medida de cada empresa. E isto é o que a medição na máquina faz. Ok, já estamos mais ou menos dentro da hora. Mais ou menos. Vamos então passar agora para a demonstração. O Marco vai fazer agora uma demonstração. O Marco acelera um bocadinho mais nos pontos mais chave e vai mostrar essencialmente os pontos chave. Marco, passo para ti. Partilha aí o teu ecrã, se fizeres favor. Ok, penso que está.
Pronto, então agora calha-me a minha, vou tentar ser preciso, vou fazer um breve resumo daquilo que o Ivan teve a demonstrar. Eu vou começar por abrir uma peça ou importar uma peça, neste caso é um step. Este step pode ser uma peça gerada em Cimatron, como pode ser uma peça importada, indiferente, ok? Vou importá-la diretamente para a maquinação. Depois da importação feita, tenho a minha peça já em ambiente de maquinação e vamos começar a trabalhar nela. Primeiro, para maquinar caixas, temos duas formas de o fazer. Como podem ver, a peça não tem as caixas todas da mesma cor. Nós podemos trabalhar de duas formas. Ou seja, se a peça é modelada dentro da empresa, por norma, há um código de cores. Então, havendo o código de cores, minimizamos os problemas e podemos trabalhar sempre por cores. Quando é uma peça ou quando é uma empresa que presta serviços, é muito difícil controlar e exigir, não é, a quem nos envia a peça que venha tudo nas cores corretas. Então temos que seguir outro caminho. Eu vou mostrar essas duas opções. Primeiro vou começar por importar aqui um template com um setup e com pocket com cores. Um template é digamos um standard. Eu vou chegar aqui e basta executar. O software automaticamente tem uma seleção por critério por trás, ou seja, eu tenho critérios de seleção em que o software vai fazer um reconhecimento à peça, como podem ver aqui, por exemplo, no Pocket, estou a trabalhar com percursos 2,5 eixos também, mas na parte da seleção e na parte da critéria, eu estou a dizer que quero selecionar a cor branca, ou superfícies brancas, e quero que ele detecte os contornos das superfícies verticais. Então o que o software faz é reconhecer todas as superfícies de cor branca e detecta os contornos de forma automática das superfícies verticais. Em paralelo com isso, ele vai detectar também as profundidades das caixas, porque ele está a ler a cor. Então, significa que eu não preciso dar qualquer informação ao software de onde é que ele vai começar e onde é que ele vai terminar. O próprio software faz essa pesquisa, não é, por cor. Então, se a empresa trabalhar por código de cores, não tenho qualquer tipo de problema em trabalhar desta forma e é bastante rápido automatizar o meu processo. Aqui, como podem ver, tenho o meu template, tinha um desbaste, tenho aqui um desbaste onde podemos ver que não há ali invasão da peça, embora seja um percurso de 2,5 eixos, tenho os dois Zs diferentes. Depois temos aqui um acabamento das paredes. E tenho aqui um pocket, que será um acabamento do fundo, tudo com estratégias 2,5 eixos. Outro caminho que podemos seguir quando não tenho todas essas cores bem definidas, né, e para combater isso, então a Cimatron desenvolveu o que nós chamamos o Pocket Manager, que é o reconhecimento de caixas. O software faz um barrimento à peça, seleciono aqui qual é a peça ou qual é a geometria que eu quero analisar, tenho aqui também um pequeno filtro em que ele me pergunta se eu quero ignorar pockets, são caixas circulares. Eu estou aqui a dizer que quero que ele me ignore círculos ou caixas circulares de 200 mm para baixo. Porquê? Porque vai ser feito por furação, por exemplo. Seleciono toda a minha peça e aceito. O software neste momento está a fazer o barrimento da peça e fazer a detecção das caixas. Ao fazer a detecção das caixas, está a gerar também volumes e contornos. Aqui, em termos de situação, o que é que ele me está a fazer? Ele fez-me o reconhecimento do Z de início e Z de fim de cada uma das caixas e o mesmo acontece em termos de propriedades. Consigo ver quais é que são as caixas que são inclinadas, consigo ver caixas que são abertas, bom, tem aqui uma série de filtros que depois poderei usá-los para fazer a maquinação. Visualmente, como vimos já um bocadinho no vídeo, eu posso ver o que está a rosa será onde o software sabe que não pode invadir a peça, é uma zona fechada. O que está a verde e atracejado são zonas abertas e o software reconhece isso de forma automática. Ou seja, aqui não há uma leitura por cor, mas sim uma leitura por geometria. Então, aceitando isto, tudo desaparece, no entanto, todas aquelas propriedades dos pockets são guardadas dentro do próprio fecheiro internamente. Para eu aplicar, para não estar a fazer o processo de desbaste, acabamento de paredes e acabamento de fundos, o melhor é aplicar um template ou uma macro, como queiram chamar, só que vou aplicar um template diretamente nos pockets. O software abre novamente o reconhecimento que fez em termos de caixas
e pergunta-me quais é que são as caixas que eu quero maquinar. Eu vou-lhe dizer que quero maquinar, por exemplo, esta, ou seja, posso fazer uma seleção manual das caixas, como posso fazer uma seleção por box também das caixas. E agora é só dizer qual é que é a macro ou o template que eu quero. Neste caso vou dizer que são pockets fechados, ok? Pergunta-me se eu quero mais algum template. Não quero mais nenhum template, é o único que eu quero, aplicar aqui nas caixas e está feito. Aplicou-me aqui estratégias para pockets de caixas fechadas. Será o processo que eu defini para essas mesmas caixas, onde eu tenho aqui já um profile calculado. O software, como podem ver aqui no fundo, ele utiliza multitasks para fazer o cálculo. Enquanto está a calcular, eu posso ir avançando no processo, posso passar para a parte de CAD sem qualquer tipo de problema, ou seja, o processador continua a trabalhar enquanto eu posso ir adiantando outro tipo de trabalho. Podemos ver ali vários cálculos a serem efetuados ao mesmo tempo. Caso não sejam dependentes uns dos outros, obviamente. Se for o próximo cálculo for dependente do anterior, obrigatoriamente ele faz pela sequência que é obrigatório. Pronto, neste momento já terminou o cálculo, tenho aqui o desbaste das caixas que eu selecionei, tenho agora um acabamento das paredes e tenho aqui um acabamento do fundo. Reparem que eu, ao selecionar as caixas, embora tenha selecionado percursos 2,5, são percursos 2D, eu não me preocupei se as caixas eram a direito ou se eram inclinadas, nem tão pouco com as profundidades dela. Reparem que elas têm profundidades diferentes. Se eu colocar aqui vista lateral, podemos ver profundidades diferentes. Não me preocupei com isso. O mesmo acontece se eu colocar vista de topo, eu posso ver que tenho caixas a direito e tenho caixas inclinadas. O próprio software, como faz o reconhecimento das caixas, ele utiliza todos os valores que foram reconhecidos. Claro que se eu fizer isto com um processo normal, onde eu vou selecionar manualmente os meus contornos, eu teria que fazer vários percursos para conseguir fazer o que fiz até agora, não é? Teria que fazer um percurso de 2,5 para a zona com uma caixa que é inclinada, tinha que fazer outro percurso de 2,5 para uma caixa que é a direito, porque tem propriedades diferentes. Aqui posso aplicar agora mais um template nos pockets abertos, por exemplo, onde posso dizer, aqui para não andar a fazer a seleção manual, posso fazer e dizer que quero ver só pockets abertos e selecionar por janela, é outro tipo de seleção. Digo qual é o template, por exemplo, neste caso, pockets abertos, ok? E o software aplica-me o template, logo de seguida posso fazer o cálculo e está feito. O software vai aplicar aquele padrão que eu defini para as zonas abertas. Neste caso também é um desbaste, é um profile, que nós chamamos de um profile, que é acabamento. Aqui estou a dar multipassagens, podia ser com uma ferramenta de lâmina a dar só uma passagem, ou seja, é como tiver definido o nosso template e o software aplica dessa forma. Como podem ver, quando eu estou a aplicar em pockets e aqui neste, é o que está a calcular agora também, embora tenha furos no fundo, o software reconhece, ou melhor, segundo a indicação do utilizador, ele vai reconhecer que está tudo tapado, para não andar ali a contornar os furos. Portanto, isto é uma opção que está definida também dentro do próprio template. Então aqui ele está mesmo a terminar de calcular o desbaste e está feito. Estão a ver aqui é uma zona aberta, então o software entrou por fora, porque essa indicação veio do Pocket, aqui tinha sido reconhecido. Tendo isto, o que é que podemos fazer? Podemos fazer a nossa furação da peça. A furação da peça, eu posso aplicar um template da furação automática, nós chamamos de furação automática. Essa furação automática, ele faz um reconhecimento de furos. Como podem ver assim muito rapidamente, temos duas cores principais. Este azul significa que são furos que conseguimos acabar na totalidade nesta posição em que a peça se encontra. A outra cor significa que não conseguimos acabar os furos nesta posição. Se eu rodar, podemos ver que temos aqui um alojamento, não é, para a cabeça, por exemplo, um parafuso, e então eu sou obrigado a rodar a peça para terminar aquele furo. Então vou dizer que não quero fazer nenhuma operação nestes furos, porque vou ter que rodar a peça, vou escondê-los ali. O software faz isto de forma automática, esta divisão.
E aqui há um pormenor importante. Eu tenho aqui alguns furos que não têm qualquer tipo de propriedade. Quando eu digo algum tipo de propriedade, rosca, por exemplo. Isto porquê? Porque esta peça foi importada de um step, então quando há uma exportação há uma perda de informação. Daí a vantagem também que o Iva disse, trabalharmos no software integrado. Se eu trabalhar no software integrado, tudo que eu faço na modelação passa para a maquinação, e se é um furo roscado, então a rosca aparece aqui sem qualquer tipo de problema. Não quer dizer que eu não a possa adicionar cá. O software tem essa capacidade, se eu cancelar isto, posso passar aqui para o CAD, como o Iva disse também, tem todas as capacidades de CAD, superfícies, sólidos, inclusive mesh também, mesh é STL, cada vez mais se trabalha com este tipo de geometria. E se eu selecionar aqui, vou selecionar por cor, por exemplo aqui estão selecionados os furos roscados a azul, eu vou dizer ao software agora que quero definir roscas. Claro que isto é um trabalho que deveria ter vindo já da parte de CAD, mas com a exportação, como se perdeu, então agora vou selecionar, ele reconheceu automaticamente que isto é um M6, posso abrir uma janela, ele selecionou todos os furos com o mesmo diâmetro, posso aceitar, posso selecionar aqui um deles, assumiu que é M12, posso abrir uma janela, ok? Os furos vão ficar com propriedades de rosca, ok? Então, agora quando eu passar para o CAM, e se eu vier aqui à furação, vou fazer agora novamente o processo que será Group Manager, vou fazer o reconhecimento dos furos, ok? E podem ver aqui os meus furos, que ele já reconheceu que é um M6, reconheceu que é um M12, estes nomes do software coloca-os de forma automática para ajudar o utilizador a saber que sequência, que processo é que irá definir em cada um deles. Como podem ver, ele tem um ponto de interrogação, significa que o software não sabe o que é que vai aplicar neste momento em cada um dos furos. Então, eu tenho que criar previamente uma base de dados para dizer o que é que ele vai fazer quando encontrar um M6, quando encontrar um M12, por exemplo, quando encontra um furo simples ou um furo com cabeça. Eu aqui vou dizer ao software para ele fazer uma busca na minha base de dados, em todos os grupos que não estão associados, e claro, tenho aqui o caminho onde ele vai procurar a minha base de dados. Passo OK. O software está a fazer uma busca segundo a geometria que tenho aqui e está-me a dizer que de 10 grupos, 9 grupos consegue maquiná-los de forma automática. Ok, então todos estes grupos já estão maquinados, ele sabe o que é que há de fazer com eles. Se eu entrar aqui, dentro de uma determinada sequência, ele mostra-me qual é o processo que eu tenho. Por exemplo, aqui é só pontear e furar. Se eu vier aqui, por exemplo, ao M12, ele reconhece ali o M12, tenho aqui a furação e logo a seguir tenho com mais, né, roscagem, então tenho isso para tudo. Por exemplo, se eu vier aqui o suporte, neste caso tenho ponteamento, furação e depois tenho um helical, porque aqui o automático drill permite, para além de fazer furação, também permite fazer fresagem. E então houve aqui um furo, que será este, um furo, um grupo de furos, que não tem sequência, ou seja, o software não sabe o que é que há de fazer. Então eu vou picar 2 vezes e vou ensinar o software a programar este furo. Eu até agora não fiz qualquer tipo de medição, não preciso de andar a medir, porque o software faz a análise da geometria e passa todas as propriedades do furo para aqui, para esta barra do lado esquerdo. Ele está-me a dizer que o diâmetro do A tem 60.5, ou seja, esta zona 60.5, o diâmetro do B tem 54. A altura do A são 10, a altura do B são 36. O software faz toda essa análise, alturas, diâmetros, etc. Então aqui agora vou dizer que quero uma ferramenta, eu só vou fazer algo rápido, também estamos em cima da hora. Para a gente responder às questões, também para não se prolongar muito. Sim. Vou fazer aqui uma furação, por exemplo, com uma de 12, ok? Embora deveria ser uma maior. Agora é só dizer qual é o ciclo que eu quero aplicar nessa de 12, vou dizer furação direta, vai começar no ST, eu agora trabalho por referências, vai começar no ST, vai terminar, por exemplo, no SB, posso dizer se quero que a ponta da ferramenta termine naquele ponto, se quero que o diâmetro passe na totalidade, neste caso está a passar 2 mm abaixo. Poderia agora dizer que queria uma fresagem
por exemplo, diria isto tem 60, pode ser esta de 32, embora tenha ali um raio muito grande. Posso dizer que quero um helical profile, vai começar no ST, vai começar ali em cima e vai terminar no A 0. O diâmetro que irá cumprir será o do A e o incremento, por exemplo, 2 mm. A seguir falta-me acabar o corpo, posso dizer também que é por helical. O corpo terá um diâmetro de 36, vou aplicar na mesma esta de 32, onde vai começar no A e vai terminar no SB, e aqui convém passar um bocadinho abaixo, né, para compensar o raio da ferramenta, para a parede ficar acabada. Então, neste caso, cumprir o diâmetro do B estaria feito, ou seja, a sequência, o processo para este tipo de furo está definido. Agora era só escrever ali o nome, por exemplo, furo de 36, com caixa, o furo guia, exatamente. E guardo isto na minha base de dados. Faço aqui um save, guardo isto na minha base de dados. E está feito. Na próxima peça em que me apareça um furo deste género, não é? Um furo guia, ele vai aplicar este processo. Então vou aplicar, neste momento todos os furos estão programados, posso calcular. Toda a furação deste lado da peça, não é? Estará programado. Reparem, alguns deles estão com furação e helical, outros estão só com furação, aqui tem furação e rebuscagem. Pronto, no fundo tenho multi-cutters. Para aplicar do outro lado da peça, se calhar não vale a pena. Não vale a pena, seria o mesmo processo, era criar um UCS, que é uma nova orientação, não é? Porque estou a trabalhar a 3 eixos, e aplicar novamente o Automatic Drill. Quero-vos só mostrar a parte dos chanfros, ou seja, detecção automática de chanfros. Tenho aqui um percurso onde vou dizer ao software que quero contornos, mas não os quero andar a selecionar. Então vou dizer que quero detectá-los de forma automática e ele pergunta-me o que é que eu quero detectar: chanfros imaginários, por exemplo, zonas onde não tenho chanfro desenhado, ou então se quero chanfros que estão desenhados, e vou dizer que quero, por exemplo, selecionar o contorno de topo. Podem ver que eu tenho aqui zonas, ali tenho um chanfro bastante maior do que aqui, não é? Não me vou preocupar sequer qual é o valor do chanfro, ele é que vai fazer o reconhecimento, ou seja, selecionou-me os contornos e sabe qual é que é o valor que eu tenho desenhado em termos de chanfro. É só dizer ao software agora, aqui nas propriedades, estou a fazer um chanfro e estou a selecionar o contorno de topo, está-me a dizer que a altura do chanfro é várias, ou seja, o chanfro tem valores distintos, eu não sei qual é, ele sabe, basta calcular e tenho o meu processo feito controlando os meus chanfros, né? Estando maquinados os meus chanfros. Em termos de cálculo, isto é um percurso de 2 eixos e meio, mas trabalha com segurança. O que é que eu quero dizer com isso? Se vocês quiserem fazer um chanfro nesta zona, embora ele só trabalhe por linhas, não é? Reconheça essas linhas, ele sabe que estas paredes existem, então a ferramenta nunca chega a encostar. Okay? Eu posso desligar essas proteções, como é lógico, o cálculo é quase instantâneo. Aqui demora um bocadinho mais, está a fazer toda essa verificação da peça, mesmo se a ferramenta for muito grande, para um raio que ele vai fazer o chanfro, ele não o faz, está sempre a fazer esse controle. Aqui, como podem ver agora, temos a ferramenta a cumprir aquele chanfro, dá para ver ali a zona de contacto. Aqui o chanfro é bastante mais pequeno, a ferramenta está a cumpri-lo também. Ok, Marco, muito bem. Era basicamente isto que vos queria mostrar. Muito bem. Agora ok, vou voltar então aqui. Exatamente, vou passar Eu vou passar então para aqui. Vamos agora passar então para a parte das questões. Sim, temos aqui algumas questões no nosso chat. E se calhar aqui eu tentaria que pudessem se responder de uma forma sucinta. Sim. E começando aqui pela pergunta da Helena Silva, mantemos a lógica dos Silvas, não é? Hoje em dia existem várias soluções no mercado com características idênticas a esta que apresentaram.
Quais são, no vosso entender, as vantagens da vossa solução em relação a outras existentes? Ok, muito bem. Uma excelente pergunta. Obviamente que cabe às empresas avaliar, no entanto, nós temos a nossa opinião e temos as nossas características que nós gostamos de salientar relativamente às nossas capacidades. Eu não sei, Helena, não sei de que área é que é, mas pronto, eu diria, primeiro que mais nada, o Cimatron é um software que é orientado para as indústrias, como eu referi, moldes, de injeção, ou seja, ferramentas e cunhos e cortantes. E como cada versão que sai de Cimatron só vai ter desenvolvimentos nessa área. Nós não vamos perder recursos em termos de programação para outras áreas. É esta área que nós tentamos dar resposta e quando tentamos dar resposta, tentamos dar em todas as áreas que são necessárias para a produção dos moldes, desde, como vimos na demonstração que fizemos, desde o design da peça até ao controle final da peça quando ela está produzida. É aí que nós tentamos atuar. Relativamente às soluções, obviamente a parte da integração já todos eles fazem. A vantagem do Cimatron que nós vemos é a liberdade que a Cimatron nos dá. Portanto, nós como o Cimatron é um software, primeiro, que está muito interessado para estas áreas, não tem recursos a serem consumidos por outras áreas, então os pedidos que nós fazemos a nível de alteração e de implementação são implementados mais cedo ou mais tarde. Portanto, eles conseguem nos dar uma importância muito grande à parte dos moldes de injeção, principalmente, e cunhos importantes, dão muita importância e implementam as alterações que nós solicitamos. E depois é a versatilidade que nós temos. Eles não nos impõem regras, tentam sempre criar o software de uma forma aberta para que o software seja o mais livre possível, para que seja o utilizador a definir como é que as peças são produzidas. Eles não nos obrigam a produzir conforme a Cimatron quer, mas pedem que nós digamos como é que a empresa A, B ou C produz. E o software tem ferramentas para isso, seja na área da modelação, para a parte dos moldes, nas ferramentas que nós temos para aplicar na construção dos moldes, eles dão-nos uma liberdade para que nós tenhamos ferramentas, para que nós consigamos fazer as coisas com as normas da nossa empresa e não de acordo com aquilo que eles acham que deve ser feito. E na maquinação a mesma coisa. Eu acho que é a parte fundamental. Depois todos eles maquinam, mais pela direita, mais pela esquerda, todos eles fazem igual. Basicamente aqui nisto, na versatilidade do software e na abertura que o software tem para que seja o operador a dar as ordens e não o software. Então tenho agora aqui duas questões que no fundo se integram do Jorge Teixeira e que refere o seguinte: com base neste novo paradigma da automatização e dadas as funções cada vez mais complexas do CAM, com simuladores, interfaces, ferramenta, interfaces software, de planeamento de controle, etc., qual acha que será a orientação presente e futuro da preparação CAM? E depois uma segunda pergunta que eu se calhar aqui ligava: como fornecedores de CAM e software de simulação, o que é que consideram mais produtivo em nível de rentabilidade, de equipamentos, operadores, etc.? A preparação em sala de CAM ou operadores que fazer a operação de máquinas e CAM em simultâneo? Ok, eu vou se calhar começar por a resposta. Esta resposta, obviamente de acordo com aquilo que nós estamos a ver e com aquilo que nós tentamos demonstrar, com os novos sistemas de aperto mais rápidos, nós vamos passar a deixar de ter, obrigatoriamente, termos operadores de CNC com altamente capacitados e vamos passar a ter montadores de peças. Ou seja, as peças, em termos de setup na máquina, vão ser uma operação que vai ser algo básico e não há necessidade de termos pessoas especializadas lá, porque as peças são apertadas naquela posição, estão desembonadas, são colocadas na máquina e está feito. Portanto, essas pessoas, se calhar, muito provavelmente, podem ser canalizadas para o tempo que não estão a produzir, estarem a fazer a programação, obviamente. Mas isto é algo que as empresas, cada empresa tem a sua opinião e nós vemos as opiniões a divergir e nós vemos na realidade a acontecer é que temos empresas que já passaram por ter operadores ao pé da CNC, depois passaram para salas e já voltaram outra vez para eles ao pé das CNCs. Mas eu acredito que, a partir do momento em que as ferramentas estejam aferidas, o trabalho do operador CNC se reduza, podemos canalizar essas pessoas para estar a fazer programação. Seja ela em sala, seja ela ao pé da máquina, porque com os softwares portanto, como eu disse, a montagem mais facilitada, conseguir simular a máquina antes das peças irem para a máquina, consegue-nos dar alguma segurança para a gente não ter que estar constantemente ao pé da máquina e principalmente ao pé do potenciómetro. Isso é uma das principais
a obrigatoriedade de ter um operador ao pé da máquina porque as coisas não estão bem parametrizadas e depois ele está sempre a mão no potenciómetro porque não tem segurança naquilo que está a fazer. E acho que, tendo isto, todo o controle sobre todas estas áreas, podemos agarrar nas pessoas e libertá-las para fazerem elas a programação. Seja ela em sala ou num PC ao lado. Muito bem. Tenho aqui outra questão. Desculpa, sim. Tinha outra sim. questão. Espera que está aqui essa. Okay. Passou para o outro lado, ok. Aqui a preparação é a fase que é fundamental. A preparação no CAD, obviamente, quanto melhor for preparada a peça para o CAD, eu costumo dizer, os operadores CAM não são modeladores e, como tal, não têm a fazer operações que devem ser feitas na preparação de trabalho. Por exemplo, é muito frequente imaginando aquilo que o Marco agora mostrou, nos furos estão preparados para serem maquinados de uma maneira, porque reconhecem uma determinada forma geométrica, mas no CAD tem um operador A que modela de uma maneira e um operador B que modela de outra maneira. Isto não pode acontecer numa situação destas, portanto, o trabalho do operador CAM não é estar a corrigir os trabalhos da modelação, portanto, a modelação tem que vir perfeitamente feita de acordo com o que está padronizado, e os cadernos de encargo servem mesmo para isso, para quando chegar à programação, a programação seja um clique de botão e seja o mais rápido possível. O objetivo é que no futuro, até com a alteração da norma do GDNT ou do tolenciamento geométrico das peças, o que eles querem é que no futuro as máquinas sejam elas próprias a interpretar o desenho e executá-lo automaticamente. Não pode haver dúvidas quando se interpreta um desenho, saber o que é que tem que ser feito e a máquina o faça em automático. Tenho aqui outra questão que eu sei que o Marco estava a tentar aqui responder, do Paulo Monteiro, que pergunta-se que nenhuma das caixas tem raios no fundo. O que acontece quando existem esses raios nos fundos das caixas? Eu vou deixar no fundo eu respondi isso, ou seja, nesta última peça que eu demonstrei, há caixas que têm raios, há caixas que não têm raios. A detecção da caixa é exatamente igual, não há... O mesmo acontece com os chanfros. Ou seja, ele vai ler a geometria em si, sendo ela uma caixa, não há qualquer tipo de problema. Depois temos a questão de se ao maquinarmos queremos cumprir o raio ou não queremos cumprir o raio. Depois aí temos que utilizar ou uma estratégia ou outra estratégia. Mas de resto a detecção da caixa funciona da mesma forma. Muito bem. Tenho aqui agora uma questão que quer ser colocada pelo Eugênio Santos e então eu vou pedir para que ele possa intervir. Ok. Deve estar, Eugênio? Ainda está sem som. Ok. Agora sim. Sim. Ok. Eugênio. Olá, está tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo. Boa tarde. Há aqui uma questão que há várias coisas que eu queria aqui falar, por isso é que eu não meti no bate-papo, para não estar muito tempo a escrever e para ser, penso eu, melhor interpretado. A questão que eu faço é, sendo o mote deste webinar automatização na produção de 2 eixos e meio, e sendo a S3D representante pelo menos de 2 softwares que fazem programação a 2 eixos e meio, nomeadamente o Lumoine e o Cimatron, eu esperava sinceramente que vocês fizessem um mix das duas coisas, ou pelo menos apresentassem alguma coisa relativamente ao Lumoine, que neste momento é o software que a Geocam tem. Não é? Vendo eu que vocês deram um ênfase enorme ao Cimatron, que é um software que já comercializou há bem mais tempo, não é? Onde começa no CAD e passa por todos os tipos de maquinação, 3 eixos, 5 eixos, penso 5 eixos também, 2 eixos e meio, deram muito mais ênfase ao Cimatron na maquinação dos 2 eixos e meio. Isto leva-me a crer, deixa-me a pensar seriamente e leva-me a crer que o Lumoine destrona por completo, o Cimatron destrona por completo o Lumoine. Portanto, esta é a minha... queria que vocês comentassem um pouquinho isso. Outra coisa que eu queria chamar aqui a atenção é que nessa detecção de geometria inteligente, feito pelo Cimatron,
o facto de não detectar caixas com saídas diferentes... Ele detecta. Pois, mas depois não vai atrás, ou seja, faz com que, para complementar estas chapas, vamos lá, que têm perfis todos a 2,5 eixos, furos e caixas, seja necessário um outro software que já programe a 3 ou mais eixos. Deixa assim um pouquinho água na boca também. Outra situação que eu queria deixar, por isso é muita coisa, mas quero falar elas todas agora, vocês falam num sistema integrado. É claro que todos sabemos que o sistema integrado de CAD com CAM temos melhores resultados, mas também temos que ter em conta que grande parte das empresas já fizeram um casamento, vamos chamar-lhe um casamento forte, com software de CAD, e este casamento não pode andar sempre a dar em divórcio, ou seja, demora muito tempo a meter uma sala de projeto a integrar-se dentro a familiarizar-se com o software de CAD, mas entretanto precisa de um software CAM a 2,5 eixos e obviamente que não vai comprar o Cimatron, não vai virar de um dia para o outro a sala de projeto toda para ter as coisas integradas. Portanto, existe esta dificuldade nas empresas, são investimentos extremamente elevados numa sala de CAD. Fiquei com a ideia que o Cimatron, e vocês só deram a fazer o Cimatron, é muito melhor que o Lumoine para os 2,5 eixos. E fico com água na boca, porque mesmo o Cimatron, a dificuldade tem de detectar caixas com saídas diferentes, caixas de 2,5 eixos, portanto, em caixas com saídas diferentes, obriga-nos a ter forçosamente um 3 ou mais eixos para programar. Ok, obrigado pelas questões. Obrigado, Eugênio. Pronto, eu vou passar então a responder. Relativamente à situação de termos focado no Cimatron, obviamente são dois softwares bastante importantes no nosso portfólio. É um facto que há uns anos, quando nós começámos focarmos na parte dos 2,5 eixos, o Cimatron não tinha a preparação que o Lemoine tem. Sabemos que o Lemoine é pioneiro nesta área e todos os softwares têm vindo atrás do que o Lemoine fez há muitos anos. O Lemoine, como sabem, é um software de 3 eixos, maioritariamente, que esteve no mercado europeu e americano em forte e que viu que havia uma lacuna nos 2,5 eixos e fez um investimento nos 2,5 eixos já há muitos anos, há cerca de 20 anos que eles apostaram nos 2,5 eixos e tornaram-se o melhor software de 2,5 eixos do mercado, sem dúvida nenhuma. Ainda hoje o são, um dos melhores softwares de 2,5 eixos do mercado. No entanto, obviamente, todos os outros começaram a desenvolver-se nessa área. O facto de nós termos focado para o Cimatron nesta área foi para referirmos a integração de os 2,5 eixos da maquinação com a parte da modulação. Foi essa a razão de nós termos feito essencialmente baseado no Cimatron. Infelizmente, a Geocam não é a nossa cliente na modulação e quando nós fizemos a oferta do Lemoine à Geocam, porque era o melhor software que nós tínhamos naquele momento. Mas se fosse neste momento o Cimatron o melhor software, seria o Cimatron o nosso melhor software. Mas eu posso dizer que, se calhar, se olharmos só para 2,5 eixos, o Lemoine, porque o Lemoine continua a ser desenvolvido, principalmente na área da programação profunda, e ninguém o consegue bater, nem mesmo o Cimatron. Apesar de estar-se a aproximar, e eu acredito que os outros softwares estão-se a aproximar do que o Lemoine consegue fazer. É uma pena vocês não terem tido aproveitado a sessão para isso e terem levado para o outro lado, que no fundo parte com a venda de software de CAD, de CAM, e pronto, também claro, obviamente. Claro. É só, obrigado. Okay. Respondendo às outras questões, relativamente à parte das caixas, ele detecta as caixas com múltiplas inclinações, não lhe podemos aplicar a estratégia de 2,5 eixos, porque a estratégia de 2,5 eixos, quando aplica um contorno, é baseado num contorno, e quando aplica um ângulo, ele, como é baseado no contorno, não consegue detectar qual é o contorno onde tem que dar a inclinação. Mas o mesmo software, não precisamos ter um software à parte, dentro do mesmo software, em vez de aplicarmos a estratégia de 2,5 eixos, aplicamos a estratégia de 3 eixos, que aí já o permite fazer. Okay? Portanto, selecionando as caixas na mesma. Selecionando as caixas da mesma forma. Elas são detectam onde é que tem saída, não podemos aplicar a técnica de maquinação de 2,5 eixos, que é mais rápida no cálculo, e o Marco na demonstração dele, houve caixas aquelas caixas abertas laterais, aquelas 4 caixas, aqueles slots laterais
que eram matinados abertos, eles tinham saída numa só parede. E por isso é que o Marco demoraram mais tempo a calcular, porque ele fez a matinação com os 3 eixos. E a solução, relativamente à solução, para quem já tem outros softwares, no caso da Geocam ou outra empresa qualquer, portanto, por exemplo, neste caso, nós temos um pacote exclusivo que é o chamado Plate Machining, que pode ser incorporado em qualquer empresa que trabalhe com outro software qualquer. Podem continuar a trabalhar em Plate Machining, pode ser aplicado em qualquer empresa que tenha outro sistema, e por isso mesmo é que nós tentamos focar também, dizer que o software permite reconhecer não só o que é modelado dentro da empresa, mas também o que vem de fora, porque para as empresas de serviços isso é muito importante, poder ter um software que é versátil e consegue reconhecer o tipo de geometrias, não só as que são criadas internamente. Muito bem. Eu tenho aqui um pedido de intervenção também para do João Ferreira, a ver se fica online para poder responder. João? Tem que ativar o microfone. Ativar o microfone, ativado. Já está. Penso que me estão a ouvir. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por estarem connosco até esta hora tardia. E queria responder só à última pergunta que o Eugênio Santos coloca, e que é, com certeza, uma questão importantíssima na nossa indústria. Claro que quem como nós está no mercado a vender soluções de CAD e de CAM, no contexto que estamos a falar hoje aqui, enfrentamos esta pergunta todos os dias. Naturalmente, se uma empresa tem um investimento feito numa determinada marca, seja ela o que for, agora estamos a falar de CAM, naturalmente a troca de uma marca de software tem que trazer benefícios, não é? E esses benefícios são mais ou menos evidentes. Se calhar um dos problemas que nós enfrentamos hoje é que, de facto, a solução que temos é sempre boa até ser contestada. Ou seja, a minha solução é sempre a melhor que está no mercado até eu vir outra, porque quando eu vir outra, se calhar a minha não é a melhor. E, aliás, o próprio Eugênio dá força a este comentário quando comprou o Lemoine, e é verdade, nós propusemos o Lemoine de consciência. Continua a ser, na nossa opinião, uma boa solução para a Geocam, mas vê que há outros softwares a fazer a mesma coisa que começam a ganhar o passo. Portanto, é disto que estamos a falar. Portanto, eu creio que se de facto, e na maior parte das empresas isto não se verifica, se de facto houvesse um conhecimento de quanto é que custa a uma empresa a não produtividade, a pergunta do Eugênio seria mais fácil de responder. Não é? Naturalmente, uma solução como a Geocam, que faz depender o seu CAM de um software que tem utilizadores treinados, que tem processos afinados, não se pode trocar de software de pé para a mão, como se costuma dizer, não é? Isso é compreensível. Agora, há, com certeza, fatores que não estão a ser pesados nessa equação e na resposta àquilo que o Eugênio quer ouvir. Porque se esses fatores forem bem, e eu dou-lhe um exemplo muito pequenino, que é o facto de eu ter 2 softwares e tenho um software CAD e um software CAM diferente e eu pago todos os dias tempo de tradução. Mas esse tempo não está discriminado em lado nenhum. Esse tempo não é quantificado e como tal atribuído um valor em lado nenhum. Portanto, naturalmente temos vantagens e desvantagens, mas é neste equilíbrio que nós tentamos, enquanto promotores da solução e naturalmente as empresas como a que o Eugênio representa, tentam viver neste mercado. Sendo certo que temos de estar sempre abertos, deveremos estar sempre abertos, assim é que é, a soluções diferentes da nossa e que eventualmente tragam vantagens. É um risco, naturalmente, é um risco. Trocar aquilo que não se conhece por aquilo que se conhece é sempre uma incógnita, não é? É sempre sair da zona de conforto. Mas, às vezes, se calhar temos que avaliar isto com algum critério. E dizer ao Eugênio que honestamente, como disse há bocadinho, procuria o Lemoine outra vez à Geocam na situação em que eu conheço a Geocam neste momento. Isso não quer dizer que, entretanto, e a verdade é esta, a diferença entre, na altura, a solução que propusemos à Geocam e aquela que temos hoje, o Lemoine Cimatron, era muito maior do que é hoje. Hoje a diferença entre os dois é muito menor. Portanto,
estas coisas vão-se fazendo, vamos evoluindo, não é? Deixa-me só adicionar uma coisa. Obviamente, se o Eugénio tivesse pensado em trocar todo o software de campo que ele tem, se calhar a solução já não teria, que iríamos apresentar, já não teria sido o Moina, mas sim outro software que respondia a todas as áreas, desde os dois eixos até aos 5 eixos. Bom, temos aqui uma pergunta, a sessão já vai longa, mas eu não queria deixar de ter aqui outra pergunta que está a ser colocada pelo Tiago Barbosa e que pergunta: quais as valências do Cimatron do ponto de vista da maquinação 3D? Está preparado para fazer maquinação 5 eixos? Preparado para a utilização de ferramentas de segmento circular? Simulação máquina integrada? O que tem a dizer sobre estes tópicos? Ok, portanto, relativamente à questão do Tiago Barbosa, penso que é o Tiago que eu conheço. Sim, Tiago, o Cimatron, portanto, tem toda a parte da maquinação dos eixos até aos 5 eixos. Utilizamos uma ferramenta do mercado que é o ModelWorks, que está presente noutros softwares também, que é uma das mais conceituadas na maquinação 5 eixos, está integrada dentro do Cimatron, dentro do ambiente Cimatron, totalmente familiarizado do ambiente Cimatron. Relativamente à simulação, a simulação depois pode ser feita tanto dentro do Cimatron, com o simulador interno do Cimatron, como com a integração que nós fazemos com o Eureka, através do interface gráfico que nós desenvolvemos. Também estamos a utilizar o mesmo interface gráfico com o software Lemoine. Portanto, os dois estamos a utilizar o mesmo interface gráfico. Não estamos a utilizar um plugin, estamos a utilizar um interface gráfico direto que nós desenvolvemos em DS 3D que permite, com um clique, fazer a simulação dentro do Eureka. No entanto, o Cimatron pode fazer a simulação toda internamente e temos os dois exemplos no mercado. Alguns clientes que trabalham com simulação interna dentro do Cimatron, outros utilizam depois a simulação do código G. Muito obrigado a todos, muito obrigado à S3D, muito obrigado ao Ivan Silva, ao Marco Silva pela apresentação, pelas explicações que deram, pelas respostas que apresentaram às questões que foram sendo colocadas pelos nossos participantes. Agradecer a presença de todos nesta sessão. Vamos continuar a desenvolver estes seminários. Amanhã temos uma outra sessão, também ligada a esta área do desenvolvimento e, portanto, esperamos poder continuar convosco. E, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença e até uma próxima oportunidade.